Meus amigos, novamente aqui estamos para apresentar mais um programa Colunas de Luz. Nós temos certeza que vocês vão gostar muito do tema de hoje. Nós vamos falar de animismo. Animismo é uma palavra que vem do latim anima, que significa alma. Por que eu escolhi esse tema? Pelo seguinte: várias pessoas que não compreendem o Espiritismo querem, para anular o fenômeno mediúnico, dizer que não existe mediunidade, que existe, na verdade, animismo. E que animismo não tem nada a ver com o espírito. É um ledo engano, porque animismo apenas confirma a existência do espírito. Assim como a mediunidade é a capacidade de uma pessoa sensitiva servir de intermediário de um espírito que vive num plano espiritual, que vive na erraticidade. Fazer o intermédio com um plano físico, o animismo também é uma manifestação do espírito, só que é uma manifestação de um espírito vivo. Eu vou ler aqui, para melhor ilustrar, o que é animismo e o que é mediunidade. Vamos separar essas duas definições. Fenômeno mediúnico é um conjunto de manifestações supranormais de ordem física e psíquica, produzida através de uma vontade que não é do médium, revelando uma vontade, sim, que é de uma pessoa desencarnada. Uma vontade de um defunto. Isso é mediunidade. O que é fenômeno anímico? É o conjunto de manifestações supranormais, revelando a vontade de um vivo, encarnado, e também de uma particularidade do espírito deste encarnado. Então, se vocês repararam, o início da definição do fenômeno mediúnico e do fenômeno anímico é a mesma. É um conjunto de manifestações supranormais, todos dois. Só que o fenômeno mediúnico é uma manifestação de um defunto, de um espírito já desencarnado. E a manifestação anímica é a manifestação de um espírito também, de um vivo, de um ser vivo. Todos os dois fenômenos são manifestações de espíritos, é preciso se dizer. O grande estudioso da metapsíquica, que é a mãe da parapsicologia, o cientista chamado Aksakov, ele classifica os fenômenos anímicos em 4 grandes grupos. Ele classifica da seguinte forma. Primeiro grupo, os chamados fenômenos telepáticos. São aqueles fenômenos da telepatia, onde uma pessoa pode captar o pensamento de outra pessoa. E isso é até comum no nosso dia a dia.
Pessoas que convivem muito um com o outro, como por exemplo, marido e mulher, um vai falar uma coisa, o outro fala imediatamente a mesma coisa. É um fenômeno anímico telepático. O segundo, a classificação de Acasacorf, fenômenos telecinéticos. São fenômenos de efeito físico. São pessoas que, através do pensamento, deslocam objetos, fazem flutuar, fazem teletransportes. Isso é chamado de fenômenos telecinéticos. O terceiro grupo é os chamados fenômenos telefânicos, por Acasacorf. São pessoas que conseguem se desdobrar. São pessoas que podem estar aqui nesse ambiente, se desdobram e podem ir assistir uma palestra lá em Belo Horizonte. Mesmo o seu corpo físico estando aqui, mas o espírito dele está lá assistindo essa palestra. E, finalmente, os fenômenos teleplásticos são a bicorporeidade. O que aconteceu com Santo Antônio de Pádua, que estava em Portugal, e ao mesmo tempo ele apareceu num tribunal na Espanha, defendendo o próprio pai, num processo que estava tendo. E assim, meus amigos, nós falamos essa primeira parte deste fenômeno anímico. E nós vamos continuar com esse tema ainda agora no segundo bloco, que é um tema um pouco extenso também. Então vamos aos nossos comerciais.